Olá, gurizada! Tudo bem com vocês? E quem fala é professor Vicente Cassep Borges, o seu professor de psicometria do período remoto e de todos os outros períodos. No vídeo de hoje, na nossa parte 5 da aula 6 da nossa última aula do semestre da disciplina de psicometria, uma aula bem curtinha, para finalizar, nós vamos ver transformações dos scores padrões, como é que se transforma o score padrão para ficar de uma maneira mais palatável, mais fácil de lidar ou mais bonitinha, assim, tá? Então, desde já, peça o seu like, se você chegou até aqui, é importante dar seu like, você absorveu bastante muito conteúdo, eu espero ter te ajudado nessa tarefa da aprendizagem. Então, vamos fazer uma troca, assim, me ajude com o seu like, tá? E como é o último vídeo, eu já peço likes retroativos também, você já pode voltar nos vídeos anteriores que você esqueceu do like e dar esse like retroativo, me deixa feliz retroativamente também, tá? Então é bastante importante isso. E a inscrição do canal também é importante. Assim, a gente está encerrando esse semestre, mas teremos um próximo semestre e sempre que possível eu pretendo alimentar esse canal com bastante conteúdo acadêmico, técnico e, enfim, teremos conteúdo também para as férias, não apenas conteúdo de disciplinas. Certo? Então vamos para a nossa aula. Assim, a gente está na parte 5 da aula 6 sobre normatização e padronização. Nós estamos na parte de padronização, do score padrão e vamos ver as transformações desses scores padrões, que esse é o tema da aula de hoje. Então eu sempre me esqueço do ponteirinho. Então, mas é bastante legal a gente saber que a nossa escala Z, que é a escala de score Z, ela vai de infinito até infinito, assim, do infinito negativo até o infinito positivo, assim, é um número que é infinito, que está lá, não sei aonde, uh, mas tem a gente sabe que é positivo e o outro extremo a gente sabe que é negativo. Mas na prática, eu também já mostrei para vocês nas outras aulas, essa escala Z vai de menos 3 até mais 3, porque 99,7% das pessoas estão nesse intervalo de menos 3 até mais 3. Mas muitas pessoas têm problema em trabalhar com número negativo, as pessoas não gostam de trabalhar com número negativo. Não sei por que as pessoas acham feio, assim, tá? Então, a gente tem solução para isso, a gente deixa bonito o nosso número, a gente trabalha com número negativo. Uma das maneiras de fazer isso é pelas transformações lineares e a outra é por classes normalizadas. Então, nós vamos ver se as transformações são transformações puramente cosméticas, tá? Mas tem que ensinar porque as pessoas fazem essas transformações cosméticas para deixar um número mais bonitinho. Tá? Então vamos para elas, as transformações lineares. A transformação linear ela vai se dar pela fórmula A igual a B mais Z. Tá? Então essa é a fórmula, o score transformado vai ser isso, o nosso score novo vai ser isso. O que é A e o que é B? Eu vou decidir o que é A e o que é B. Assim, é simples assim. Chuta um número assim, eu quero 100, esse aí é teu A. Chuta outro número, 15, 15 é meu B. Então essa é a fórmula. Não gosto de 15, eu quero 10. Então tudo bem, assim, agora vai ser 10. Simplesmente você chuta o número, assim, para o número que você achar mais bonito. Nós estamos falando de estética, de beleza aqui. Por exemplo, o QI, assim, o número que chutaram para o QI. Tá, e o Z é evidente, o Z é o score Z, né? Z não. Esse aí você não escolhe, a gente tá, é o que nós estamos transformando, nós estamos pegando score Z para transformar em alguma coisa. O, o QI, por exemplo, quociente de inteligência, é 100 mais 15 multiplicado pelo Z, que é o que as escalas Wechsler usam, que é exemplo do VISC e do Weiss, tá? São dois testes psicológicos, são duas escalas Wechsler que se chamam, tá? Que medem a inteligência. Então, se eu tenho QI 115,
estou um desvio padrão acima da média. Meu QI é 85, um desvio padrão abaixo da média e assim por diante. Tá? Superdotado, 130, dois desvios padrões acima da média. Tá, a escala Stanford-Binet, o score transformado dela é 100 mais 16Z, assim, eu não sei por que eles gostaram desse número 16, assim, por que eles trabalham com um número tão quebrado aqui, mas o problema é deles, assim, que cada um escolhe a maneira que achar mais bonita, tá? Mas não, é parecido com a escala Wechsler, mas a escala Stanford-Binet ela é anterior à escala Wechsler, enfim, né? Ela é mais tradicional. O vestibular da URGS e vários vestibulares, eu cito da URGS porque foi o que eu fiz quando eu era vestibulando, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, utilizava a 500 mais 100Z, assim. Então, se tu ficar na média, tu tá a 500 pontos, tu tem 500 pontos, tirou 500 pontos no vestibular. E se tu tirar 600 pontos, tu desvio padrão acima da média. O ponto de corte de psicologia era 630 pontos, e o de medicina era 700 e poucos lá, enfim. Então, para tu entrar na medicina, tu tem que ser alguém 2 desvios padrões acima da média. Aí cada curso tinha o seu ponto de corte, que, claro que variava de ano para ano, mas tinha uma base, né? E por que isso? Porque aí eu vou chegar assim, eu não vou dizer assim, eu tirei menos 2 no vestibular, é muito feio, assim. Mas tirei 300 no vestibular, parece que é muita coisa. Pô, é diferente chegar e dizer, pô, fiquei com 300 pontos no vestibular. Nossa, quanto ponto, né? Mas é a mesma coisa do que menos 2. Só uma maneira mais bonita, é uma maneira mais fácil de contar para a mãe, né? Índice de bem-estar juvenil, uma pesquisa que eu trabalhei, a gente criou juntamente com a Débora Delagio, professora lá da Federal do Rio Grande do Sul também. Eu sou formado na Unicinos, mas eu fui bolsista na Federal do Rio Grande do Sul de iniciação científica, né? E esse foi um dos projetos que eu trabalhei em vários projetos, mas esse foi os projetos que eu trabalhei, que é criar um índice de bem-estar juvenil no Brasil, para comparar estados, unidades da federação. Esse índice está publicado, vocês encontram na internet, agora não vou saber a referência de cabeça para passar para vocês, mas enfim. E aí eu inventei que ia ser 100 mais 10Z, assim. Por quê? Porque eu achei bonito. Quis assim, eu quis trabalhar com números decimais, gosto de trabalhar só nesse número mais decimal que possível, tá? Então isso para a gente ter e evita número negativo, tá? Por que não tem número negativo? Assim, porque para ter um número negativo, a gente, ó, nessa transformação da URGS, eu cliquei com o esquerdo, a gente tem que ter essa fórmula 500 mais 100Z, a gente tem que ter, para ter um número negativo, tem que achar alguém que esteja 5 desvios padrões abaixo da média. Isso aí praticamente não existe, tá? Assim, a gente vai ter que ir lá na 10ª casa da vírgula para achar um cara desses, e o vestibular da URGS não tem candidatos suficientes para andar tantas casas depois da vírgula, e mesmo que tivesse, a pessoa que zerou a prova não vai ficar 5 desvios padrões abaixo da média, assim, porque não acontece, enfim, a pessoa pode zerar e não tem como ir pior do que zerar a prova. Então, o vestibular simplesmente não tem essa sensibilidade para perceber se a pessoa está 5 desvios padrões abaixo da média. Joga todo mundo nos 2,5, 3 desvios padrões abaixo da média, vai tudo no mesmo pacote, tá? Então, a gente não vai ter scores negativos dessa maneira. Assim. Aí no meu índice de bem-estar juvenil, menos ainda, tem que estar 10 desvios padrões abaixo da média. Assim. E eu só estou trabalhando em 27 estados, não tem como acontecer uma coisa dessa. Assim. Espero que não. A vantagem, então, é essa que eu já falei, não teremos scores negativos e vão ter um número mais bonito, maior, enfim. Então, essas são transformações lineares.
Outro tipo de transformações são classes normalizadas, aí classes, tá? Quando falo classes, a gente está quase que categorizando, nós estamos transformando uma variável ordinal, a nossa escala Z, e normalizada porque segue a curva normal, né? Então ela é outra transformação, também é cosmética, também é só para enfeitar, para trabalhar de uma maneira mais fácil. A gente consiste em dividir o score, a escala de score Z. Eu falei que do ponto de vista prático vai de -3 a +3 em categorias. Os números de classe mais utilizados são 5, 7, se usa mais números ímpares, mas nada impede de eu utilizar números pares, né? Mas números ímpares favorecem até aquela categoria do meio, o mediano, o mais ou menos, né? Então, geralmente se utiliza números ímpares. Então, um exemplo de como é que a gente pode fazer isso. Se tivéssemos 5 classes, as categorias poderiam ser superior, médio superior, médio, médio inferior e inferior. Então, eu tenho depressão superior, depressão inferior, depressão média, média superior, enfim, inteligência, mesma coisa, extroversão, amor, qualquer coisa que eu possa calcular, a gente coloca nessas classes que vão do superior até o inferior. Tá? Mas como é que a gente calcula? Primeiro a gente pensa no número de classes desejadas. Escolhi 9. Tá? Assim, foi aleatoriamente, vamos pegar um número maior, então vamos botar 9 classes. Tá? E aí a gente vai pegar a amplitude da escala Z, que é 6. Essa aqui é sempre constante, vai ser sempre o mesmo, vai ser sempre 6, porque a escala Z vai de -3 até +3 do ponto de vista prático. A gente ignora essas pessoas muito acima da média, muito abaixo da média. A gente sempre vai colocar na categoria superior, coloca na última categoria, ou na categoria inferior, se for o -3. Né? Então é sempre 6. Eu vou fazer a amplitude dos estaninos, é a curva normal dividida pelo número de classes que eu quero. 6 dividido por 9, se for 5 é 6 dividido por 5, se for 7, 6 dividido por 7, se eu quiser um número par, vai ser 6 dividido por 6, 6 dividido por 4, e 6 dividido por 6 é bom que vai dar 1, né? É mais fácil, mas não é bom pegar categorias pares, né? Porque a gente tem cadê meu riscador aqui? Apareceu. Já fez risco de fazer um risco onde eu não queria para. Então a gente tem a nossa curva normal, assim. E se eu pegar e dividir ela em categorias pares, eu vou ter uma divisão bem no meio, assim. Então o cara que está bem aqui nessa ponta aqui, eu não sei se vai para esse lado. Assim, tá? Então é muito difícil. A gente está estabelecendo um ponto de corte onde tem mais gente. Assim, esse ponto de corte é melhor ter onde tem menos gente. Por isso que a gente pega categorias ímpares, tá? Mas então a gente pegou e mediu a nossa amplitude aqui, tá? Deu. Pegamos a escala, dividimos pelo número de categorias que a gente quer, que é 9, e a gente chegou nesse número 0,67 ou 2/3, tá? Então, o que é esse número? A gente significa que de quanto em quanto a gente vai andar. A gente vai andar de 0,67 em 0,67. Né? É 0,0667 lá, né? É um número que vai infinito lá, de casos depois da vírgula. Então tá. Então eu vou andar de 0,67 em 0,67. Para cada 0,67, diz os padrões, a partir desse -3, que é onde começa, a gente vai ter uma classe de estaninos. Para calcular o desvio padrão de score sujeito, a gente vai usar essa fórmula que eu já ensinei para vocês no vídeo número 4, que é a fórmula do score Z, tá? Que a gente tem que saber o score Z. A gente sabe quanto o cara tirou, a gente sabe a média de todo mundo, sabe o desvio padrão, que é de todo mundo também. Então faz um menos o outro, tem um parênteses para sinalizar que essa operação primeiro, divide pelo desvio padrão, tem o score Z, assim, aqui sem transformar em nada, né? Simplesmente o score Z. E aí as nossas classes, assim. Primeira classe vai de -3 até
menos 2,34, né? Mas, claro, menor que menos 3 também entra nessa categoria. E aí nós pegamos 1% das pessoas nessa categoria. Depois, segundo classe normativa, segundo estanino, também andamos mais 0,67. E aí foi desses valores, depois mais 0,67, mais 0,67. Aí essa aqui vai ser a classe que pega os medianos, tá? De menos 0,33 até mais 0,33, andamos 0,67. E assim por diante, anda 67, anda 67, anda 0,67. E aí maior do que 2,34, assim, isso aqui, mais 0,67 vai dar 3, mas a gente pega quem passa disso e enfia nessa categoria. Tá? Olha o percentil aqui, 1% nas extremidades. Tá? Aqui eu coloquei, mas também não é muito preciso quem que os sujeitos que estão sendo abordados, mas é só para ter uma ideia do percentil. Mas o que eu quero mostrar é que a gente tem, eu estou perdendo esse meu mouse aqui, tá? A gente tem, esse azul fraquinho não é uma cor boa para achar aqui. Então a gente tem 1% nessa extremidade e aqui na meiuca a gente tem o quê? Quanto é que vai dar isso aqui? 62 menos 37 vai dar 25%, assim, um quarto das pessoas estão aqui, tá? No meio, num estanino do meio andando a mesma coisa de desvio padrão para só ter na categoria super superior e super inferior lá, a gente só tem 1%, né? E aí esse número vai aumentando até chegar no meio, que é o máximo. E daqui para cá também aumenta o percentual de gente que está sendo atendida. Então é bem simples criar essas classes. Com isso eu estou criando uma variável ordinal, né, no caso, porque eu posso até, para algumas análises, tratar como categórica, né, e essa é a utilidade. Mas eu não gosto nunca de... eu tenho que ter uma razão muito boa para pegar uma variável escalar e transformar em ordinal e categórica, porque eu estou perdendo informação da variável quando eu faço isso, assim. Então, por exemplo, aqui, tipo, se eu criei essas classes, assim, então eu não sei se vamos pegar a classe do meio, assim, tipo, eu vou só saber que aí eu criei a classe, eu só sei que o cara está na classe do meio. Tem uma diferença entre o cara estar no percentil 37 e no percentil 63 praticamente, tá? Então existe uma diferença, mas todos vão estar na mesma classe. Então eu perco essa informação dessas distâncias, assim, quando eu estou trabalhando com variáveis ordinais, né, ou categóricas. Então em geral a gente fica com essa variável mais rica que a gente tem, mas a gente não tem problema de às vezes a gente tem uma razão para simplificar, as pessoas acham mais fácil olhar alguma coisa assim, é mais fácil tu dizer para o paciente, tu tem, sei lá, tu tem uma inteligência superior, é mais fácil do que dizer que tu tem uma inteligência, 2 desvios padrões em cima da média, assim, as pessoas entendem mais fácil. Então se faz essas classes normalizadas para isso. É estética. E acabou o semestre. Acabou, é tetra, acabou o semestre. Deixa o like, deixa aquele like para se despedir, para a gente sair de férias, para a gente poder comemorar. Obrigado pela paciência de vocês, obrigado por tudo. Fico bastante feliz e espero, com o resultado dessa disciplina, da gente ter conseguido colocar online nossa disciplina de psicometria. E espero não vê-los no próximo semestre, né? Vocês têm que ser aprovados, né? A gente espero só vê-los no corredor, mas não na minha sala de aula, assim. Sumam da minha frente, passem de ano aqui, para já me deixar feliz, né? E, enfim, acabou!